Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Coimbra de Araújo, sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Medianeira. Ministrarei a você a disciplina a qual você está matriculado. Os recursos de vídeo estarão disponibilizados via YouTube, por meio desse canal que você teve acesso. É um vídeo que ficará disponibilizado de maneira pública. Dessa maneira, peço a você que, se possível, curta, colabore com comentários e que possa também se inscrever ao canal e recomendá-lo em suas redes sociais, se assim julgar interessante. Meu e-mail de contato está disponibilizado aí no vídeo. Eu costumo responder a todos os e-mails, pode demorar, mas eu respondo. Peço desculpas antecipadas para caso de ruídos ao fundo do vídeo, mas essa gravação é doméstica, fazendo em minha casa, sem recursos de estúdios específicos para este fim. Nós vamos, nesse vídeo, concluir a implementação da aplicação relacionada à matrícula de um aluno que estamos vendo já há alguns vídeos. Para demonstrarmos o reuso desse projeto Domain, nós vamos implementar um projeto que trabalha com janelas Windows. Nós já testamos esse projeto via console, aqui instanciando a classe e atribuindo valores diretamente nela, sem interagir com o usuário. Mas nós agora vamos criar um projeto de janela para promover a interação com o usuário, mas utilizaremos o mesmo projeto de domínio. Então, na solução, clicamos com o botão direito, adicionar, novo projeto. Mudamos aqui de biblioteca para área de trabalho e aqui temos aplicativo do Windows Form do .NET. Apenas não confundirmos com o aplicativo do Windows Forms .NET Framework. Como vimos em vídeo anterior, .NET Framework é uma versão anterior, lá dos primórdios do .NET. Então, nós vamos usar aqui aplicativo do Windows Forms. Clicamos em próximo. Nome do projeto, vamos chamá-la de Windows App. Manteremos o mesmo caminho da solução. Próximo. .NET 5 e criar. Lembrando que esse processo pode demorar um pouco. Aqui ele está carregando o formulário criado no padrão pelo template da aplicação Windows Form. Esse processo também pode demorar um pouco. O projeto foi criado, um arquivo de formulário padrão foi criado. No entanto, se nós formos executar a aplicação, ele aqui diz que executará console application. Nós vamos querer mudar, vamos querer que ele utilize o Windows App. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito sobre o nome desse projeto e então em definir com o projeto de inicialização. Ok. Se executarmos, sem mudar nada, o processo de execução a primeira vez pode demorar um pouco. E aqui temos o nosso formulário em execução. Está em branco, não tem nada, mas vamos trabalhar nisso. Fecho a aplicação e aqui eu vou eliminar esse formulário criado. Botão direito nele e excluir. Ok. Nós deveremos em uma aplicação grande, organizar os nossos formulários em pastas, tal qual fizemos no projeto Domain. Mas aqui nós teremos apenas esse formulário, então eu não criarei pastas nesse momento. Clico com o botão direito em Windows App, venho em Adicionar, aqui já aparece formulário Windows Forms. Eu vou dar a ele o nome de aluno, lembrando o que eu comentei em vídeo anterior, que nós já temos um artefato chamado aluno no projeto de Domain. Então aqui já começamos a avaliar, de repente, a situação de dar um nome mais qualificado. Lá no Domain, poderíamos chamar a classe de aluno model. E aqui, no projeto de formulários, de aluno form. Fica a dica, porque nos próximos vídeos utilizaremos essa convenção. Adicionar. O processo pode demorar um pouco. Ok, temos aqui o nosso formulário criado. Eu posso trabalhar propriedades desse formulário. Lembre que tudo
aqui é orientado a objeto. Então, nós vamos verificar aqui no código, eu posso, com o formulário aberto, pressionar a tecla F7 e ser levado para o editor de código. Ó. Aqui eu tenho uma classe aluno, que ela estende de formulário. Isso é herança, nós vamos ver herança mais para frente. Mas só para você ver que temos aqui uma classe, ok? Já estou aqui, vou remover os usings não utilizados. Para eu retornar para o desenho, Shift F7. E agora eu quero desenhar alguns campos aqui. Vou fechar o gerenciador e vou abrir a caixa de ferramentas. Se essa caixa de ferramentas não aparecer, eu venho no Exibir e procuro por ela aqui. Ok? Eu posso colocar aqui um label. Clicando nele e pressionando a tecla F4, eu vou acessar as propriedades do objeto selecionado. Label é uma classe, mas no momento que eu arrasto um label para o formulário, a classe é instanciada e o objeto é trazido para cá. Então, eu posso pegar a propriedade text e dizer aqui nome, para ajudar o usuário. E agora eu quero trazer aqui uma propriedade textbox, que é onde o usuário vai digitar o nome dele. Eu posso brincar aqui com alinhamento, mas aí eu vou deixar a teu critério de investigação. Deixar aqui o nome. Eu vou diminuir esse formulário, porque ele está muito grande. Aqui as propriedades. E eu posso ter um outro label e dizer na propriedade text que é a data de nascimento. Aqui eu tenho organizações das propriedades. Aqui elas estão por categoria, mas eu posso classificá-las por ordem alfabética. Você verifica o que fica melhor para você. Eu posso agora aqui vamos trazer inicialmente um text box. Vou deixar para o usuário algumas responsabilidades. Depois a gente vai mais para frente trabalhar com isso. Vou diminuir a altura e vou colocar um botão. Posso colocar o text dele de processar. Vou deixá-lo aqui assim. Eu posso criar um outro label. Esse label vai ser responsável em informar a idade do usuário. Então eu não quero texto nele aqui. Eu quero que ele fique vazio, mas se eu apago aqui o texto, ele vai diminuir o tamanho dele ali. E fica às vezes difícil de eu trabalhar. Então o que eu posso fazer? Eu posso deixar a propriedade dele visible em falso, e ele não vai ser exibido. Mas eu vou manipular, eu posso até colocar aqui um text, né? Chamado de idade a ser calculada. Apenas para dar um auxílio visual a nós que estamos desenvolvendo. E eu preciso de um nome, porque eu vou mudar o valor desse label quando o programa estiver sendo executado. Então é melhor eu ter esses objetos nomeados. Vou chamar ele aqui de LBL, de label, e vou chamá-lo de idade. Isso me leva a lembrar que o nome eu também vou manipular. Então eu vou dar também um nome para ele, de textbox, nome. Data de nascimento, a mesma coisa. Textbox, data de nascimento. Ok. E eu vou precisar também de um label para a categoria. Eu vou colocar esse label aqui. E vamos chamá-lo de LBL categoria. Também vou deixar ele invisível. E aqui eu vou colocar um text box, categoria a ser identificada. Prontinho. Agora, se eu executar a minha aplicação, eu vou ter um erro, tá? Mas vamos tentar executar. Clico aqui para executá-la. E ele já me deu um erro aqui. Vamos verificar o que é. Olha, o nome do tipo namespace form1 não existe. Quando criamos a aplicação Windows Form, foi criado um arquivo chamado form1 e nós o apagamos. É isso que está acontecendo aqui. Ele quer instanciar o form1, mas ele não existe mais. Então a gente muda para aluno. Vamos executar. Olha lá. Está aqui.
E aqueles labels estão ocultos. Mas você viu que o formulário apareceu aqui? Eu queria que ele aparecesse na parte central da tela. A gente pode trabalhar isso por meio das propriedades. Eu venho aqui no meu formulário, clico em uma área do formulário, aí venho para propriedades, e ele tem aqui Start Position. Eu posso mudar para Center Screen. Mudei, vamos executar. Aqui está. Bonitinho funcionando. Vamos aplicar agora a validação dos dados digitados no botão processar e ver o que nós vamos fazer. Nós precisaremos trabalhar no momento em que o usuário clicar nesse botão. Então nós temos aqui em propriedades uma guia para eventos, que está aqui. E nós temos um evento chamado clique. Então se eu pressionar 2 vezes nessa área em branco nele, ele vai criar para mim um método em minha classe para esse botão. O ideal também é dar nome para o botão, tá? Mas eu optei em não fazer isso aqui agora. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar os dados informados pelo usuário aqui no formulário e instanciar o objeto da classe aluno. Então, nós precisamos fazer com que esse projeto tenha noção desse projeto. Então, nós vamos adicionar ao projeto de Windows Application uma referência para o nosso domain. Então, adicionar referência, e aqui temos o domain. Então, vamos criar aqui uma variável do tipo aluno. Aqui nós poderemos ter um problema, porque a nossa classe aluno, ela também está aqui. Ok? Veja que ele está pegando o Windows App Aluno. É interessante que isso ocorra para que nós vejamos a necessidade de termos nomes não redundantes. Então eu posso pegar aqui e verificar. Na minha classe aluno modo, eu tenho aqui, ó, esse é o caminho que eu quero. Então aqui no meu formulário, eu vou dizer o seguinte: esse é meu tipo de dado, aluno. Eu vou ter uma variável chamada aluno e eu vou instanciar esse objeto. Note que eu não fiz using aqui, porque ia dar confusão com esse aluno, é o mesmo nome. Então eu usei o nome qualificado, o nome completo, mas lembrando que nós vamos verificar nos próximos vídeos, vamos usar um nome melhor para isso daí. Mas é interessante para que vejamos esse problema. Você pode tentar deixar aqui só o aluno e aqui também só o aluno. Você vai ver que ele vai criar um objeto do formulário. Então aqui nós temos a seguinte situação. Esse construtor ele precisa de um nome e precisa de uma data de nascimento. Então o nome, a gente vai colocar aqui o que está digitado no text box, ponto, text, propriedade text. Estou mandando o nome. E agora para mandar a data de nascimento. A data de nascimento é um date time. Eu não posso simplesmente mandar o table box de data de nascimento. Por quê? Porque ele precisa de um date time. Então eu preciso converter esse valor em um date time. Existem diversas alternativas para isso, mas nós vamos usar uma aqui que é a recomendada. Nós vamos pegar aqui o seguinte, ó, o datetime, que é a nossa classe, ponto, parse, ó. Parse quer dizer converta. Então vamos converter o valor que está em nosso text box, data de nascimento.text, que é uma string, veja que ele pede uma string, com base em uma cultura. Culture-info, daqui a gente utiliza bastante para internacionalizar as nossas aplicações, para elas funcionarem em vários idiomas. Então a gente vai ter aqui, deixa eu colocar isso para baixo, ele pede 2 argumentos. A cultura, nós vamos colocar aqui, que é PT minúsculo, hífen BR do Brasil. E aqui o vírgula, vamos colocar true, fechamos aqui. Vamos tentar executar nossa aplicação. Vou clicar aqui, simplesmente. Cliquei, ó, ele deu um erro. String não foi reconhecida como um datetime válido.
Perfeito. Isso é um problema que nós temos, porque para realizar o parse, ele precisa que a string esteja realmente em um formato de data. No nosso caso, PTBR, que seria dia, barra mês, barra ano. Vamos verificar isso daqui. Vou colocar aqui o dia de hoje, 23/02/2021. Processar. Ok, não deu nenhum erro. Teoricamente funcionou. Aqui nós nos deparamos com outro problema, né? A data de nascimento tem uma regra. Ela não pode ser o dia de hoje para calcular a matrícula de um aluno. Nesse contexto, ok? Então pode ser uma regra que tenhamos que implementar em nosso construtor. Mas ele passou daqui, só que deu aquele erro e nós não tratamos. Então eu posso tratar aqui, ó, try, ao invés de posso usar aqui o catch, pegar uma exceção qualquer, o e eu posso, neste momento, caso tenha dado um erro, eu posso exibir uma janela para o usuário. Vamos aqui o message box.show e aqui eu posso mostrar a mensagem, né? Erro, posso usar interpolação, ponto e vírgula aqui e colocar o e.message. Aqui ele está dando um erro interessante, ó, que ele está dizendo, ó, não posso usar o e aqui, porque eu já tenho o e aqui. Tá bom? É interessante a gente saber disso. Então eu tenho aqui que colocar o nome exception direto. Então, vamos colocar o exception em minúsculo, que dê uma variável. Perfeito. Vamos executar. O try, para deixar claro, tudo que está dentro do try será tentado executar. Se der certo, perfeito, não acontece nada. Se der errado, ele executa o que está dentro do catch. Então vamos pegar aqui o seguinte, ó. messagebox.show.dados corretos. Verifique os valores obtidos. Vamos fazer por partes. Venho aqui, nossa aplicação, vou processar. Ó, ele já deu o erro. Esse erro que ele deu é o erro de conversão da string. Então a gente precisa pensar em uma maneira de trabalhar isso. É um erro do parse. Podemos ver que não é legal mostrar uma imagem dessa, uma mensagem dessa para o usuário. Então nós vamos mudar isso daqui. Eu preciso tentar converter essa data antes de mandá-la como argumento. Então o usuário precisa saber o seguinte, olha, o meu construtor precisa de um datetime. Então é responsabilidade de quem usa o meu construtor transformar esse dado em um datetime. Se eu fizer assim, eu vou perder algo importante que é passar para o meu usuário uma mensagem correta, né? De erro correto. Nós vamos então mudar a maneira de trabalhar. Primeiro, eu vou procurar converter a data informada pelo usuário neste controle, antes de mandá-la para o construtor da classe de modelo. Vou ter uma variável chamada datetime e vou chamá-la de data de nascimento. Sem nada. Quando ela está assim, sem nada, ela é nula. Depois, eu vou chamar o meu datetime.tryParse. O que eu quero converter é o textbox, data de nascimento.text. E em caso de sucesso, eu quero mandá-lo para a variável data de nascimento. Só que eu preciso dizer que esse parâmetro é de saída, ou seja, ele vai processar alguma coisa e vai voltar um valor nele. Então eu coloco aqui o out, da linguagem C#. Vamos executar e ver o que acontece. Vamos procurar a solução. Vou executar e vou clicar aqui. Vamos verificar o que tem aqui, data de nascimento. Ó, ele tem aquele valor que a gente viu, não é nulo, né? Então ele pegou uma data qualquer, aqui não deu certo, mas ele pegou uma data qualquer. Isso não é o que a gente quer. A gente poderia pensar aqui então, então eu transformo ele em nulável. Só que daí vai dar erro aqui, porque ele precisa receber um datetime. Mesmo que eu coloque aqui que é um nulo, ele precisa receber um datetime. Então isso aqui não vai funcionar para a gente. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ter aqui um datetime nulável e vamos chamá-lo de data de nascimento convertida. Ok. E isso daqui, ele retorna um valor booleano, verdadeiro em caso de sucesso e falso em caso de fracasso. Então eu vou pegar aqui e falar, if isso daqui deu certo, então a minha data de nascimento convertida é igual à minha data de nascimento. Vamos executar e ver o que acontece? Eu vou colocar um breakpoint aqui. E vamos executar. Processar. Aqui eu vou executar linha a linha. Executo. Não deu certo. Vamos verificar o valor de data de nascimento convertida? É nula. Vamos parar. Vamos agora novamente. Agora eu vou digitar uma data válida. 27/12/1967. Processar. Executar linha a linha. O if deu certo. Então ele vai atribuir a data de nascimento. Agora ela tem um valor.
Então resolvemos o problema, né? De transformar o dado informado pelo usuário em um dado que vai ser necessário para a nossa classe de negócio. Então aqui agora muda. Aqui eu não mando mais isso. Eu mando a data de nascimento convertida. Fecho. Aqui ele está dando um erro, porque essa variável, embora nula, ela não teve nenhuma atribuição. Eu acho que isso poderia ser melhorado no C#, mas eu posso colocar aqui igual a null, e daí ele resolve, né? Ele não assume que se a daquela variável não é declarada, não é inicializada, ela tem um valor null. Então eu forcei a atribuição. Existem linguagens que já trabalham isso daí melhor. Aqui vamos corrigir isso. Ok, dá um espaço aqui para organizar. Vamos verificar o problema agora da execução. Processar, ó, a data de nascimento não pode ser nula. Perfeito. Vamos colocar aqui 27/12/1967. Opa, 27/12/1967. Processar, dados corretos, verifique os valores obtidos. Nós temos um erro aqui. Por quê? Porque o nome, ele mandou um valor nulo e nós não queremos isso. Verificou? Aqui está vazio. Se nós colocarmos aqui um breakpoint e executarmos, aqui, olha lá, ele tem um valor vazio. Então nós temos em nossa classe de negócio trabalhar isso também. Aqui em aluno, no Apply Validations, ó, se nome é igual a null, ou eu posso trabalhar nome.trim, tira todos os espaços em branco antes e depois de qualquer texto, propriedade length, que é o comprimento, igual a 0. Então a gente pode dizer, o nome não pode ser nulo ou vazio. Corrigimos um problema em nossa classe de negócio. Vamos executar. Agora eu clico em processar, tirar esse breakpoint. Olha lá, o nome não pode ser nulo ou vazio. Antes apareceu primeiro a data de nascimento, né? Agora eu posso digitar um nome aqui qualquer. Everton, processar. A data de nascimento não pode ser nula. Digito qualquer coisa, processar, e ele mostra que os dados estão corretos. O que a gente precisa agora? Exibir esses dados aqui, não é? Então, em caso de sucesso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o meu label idade, e o visible dele eu vou tornar verdadeiro. E o mesmo para o label categoria, visible, vou tornar verdadeiro. E antes disso, eu vou atribuir o valor para ele. Label idade.text recebe o meu objeto aluno.idade. Ok? Verifique o erro, né? Eu estou tentando atribuir um valor inteiro para uma string. Isso não vai dar certo. Então eu posso pegar aqui esse idade e transformá-la para string, porque text é string. E agora eu posso pegar o label categoria.text e atribuir para ele o aluno.categoria. Vamos executar? Eu vou colocar aqui outro nome. Vicente, 27/10/2008. Processar, dados corretos. Verifique os valores obtidos. Olha aqui. Idade 12, categoria juvenil, ok? Verifique que nós utilizamos o mesmo modelo de negócio, mas utilizamos uma aplicação, duas aplicações diferentes, a de console e a de Windows Form. Aqui, nós estamos resolvendo todo o problema dentro do método que captura o evento do clique do botão. E isso pode ser melhorado, tá bom? Porque a ideia desses métodos são eles delegarem responsabilidades para outros resolverem. Mas para o nosso objetivo, isso está legal. Fechamos a nossa implementação desse exercício e eu quero reforçar o seguinte. O nosso modelo de negócio, teoricamente, seria só esse daqui, nome e data de nascimento. Sem se preocupar com o private, sem se preocupar com o construtor. E isso definiria o nosso modelo como um modelo anêmico, que só tem as propriedades e métodos acessórios e o construtor básico. Nós adicionamos algumas regras a esse modelo, como não aceitar atribuição para as propriedades por classes externas, por realizar processamento em relação à idade, categoria, por validarmos os valores no construtor. Então nós criamos um modelo rico, não em sua plenitude, mas vimos como transformar o modelo anêmico em um modelo rico. Mas temos muito ainda que ver sobre isso.